Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos aqui para nos exercitarmos devocionalmente e buscarmos juntos aqui instrução na palavra do Senhor. E nós leremos então o versículo 6 da primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, primeira epístola de Pedro, versículo 6, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, essa carta possivelmente foi escrita pelo apóstolo Pedro no início da década de 60, ali talvez 61, 62 dessa nossa era cristã, para aqueles irmãos da região da Ásia Menor, e em um contexto onde a perseguição do Estado ainda não era aquela coisa que a gente conhece dos livros de história, aquela coisa ferrenha, né? Mas já era um contexto onde havia algumas perseguições aos crentes. O próprio Pedro faz menção aqui no capítulo 4, versículo 11, de um fogo ardente, né, que já surgia ali no meio dos irmãos. Ele escreve a respeito disso. Então era um contexto onde as coisas já estavam ficando um pouco difíceis para aqueles que amavam o Senhor Jesus e que haviam abraçado a fé. E Pedro aqui, já se aproximando do final dessa primeira epístola, ele vai dar vários conselhos, várias recomendações. E ele vai falar sobre ser humilde, né, no versículo 5, e no versículo 6, que é o versículo que nós lemos, ele vai ser um pouco mais específico e vai falar: olha, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E aí na sequência ele aponta esse caminho, né, como uma ordem, como um direcionamento para nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, e na sequência ele aponta uma ação, que é a ação de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, né? E essa ação ela é descrita no texto original como um particípio presente, que aqui está traduzido por um gerúndio na nossa língua portuguesa, e que dá a ideia muito clara de que é uma ação que deve ser feita, né, em relação à ação anterior, para se cumprir a ação anterior. É como se Pedro dissesse assim: olha, se humilhe sob a poderosa mão de Deus. E aí alguém perguntasse: como, Pedro? Como faríamos isso? Como nos humilharemos, né, sob a poderosa mão de Deus? Aí Pedro dissesse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí ele conclui dizendo: porque ele tem cuidado de vós. Então olha o raciocínio de Pedro. Ele está dizendo que nós nos humilhamos, ou seja, nós nos colocamos adequadamente na posição correta perante Deus quando a gente lança sobre ele a nossa ansiedade. Porque lançar a nossa ansiedade é fruto de uma consciência, de um reconhecimento de que ele cuida de nós. E se ele cuida de nós, não há por que ficarmos ansiosos. Em contrapartida, né, no sentido contrário, também é verdadeiro que quando a gente está ansioso é porque a gente não está crendo que Deus cuida de nós. Olha que ensinamento profundo. A gente chegou a um ponto então de poder compreender que essa ansiedade que eu falei logo no nosso início, essa preocupação excessiva, persistente, que vira obsessão, ela na verdade ela tem espaço na nossa alma na medida em que a gente vive a vida como se a vida dependesse da gente, como se as rédeas da nossa existência estivessem nas nossas mãos e não nas mãos de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Essa ansiedade, quando ela aparece, ela é um termômetro muito preciso para apontar para o nosso pecado. De que pecado eu estou falando? Esse pecado da soberba, da arrogância, da independência, né? De assumirmos o controle da nossa vida, da nossa história, ao invés de reconhecermos que quem controla a nossa vida e a nossa história, e quem cuida de nós verdadeiramente, é Deus.
E é por isso que a gente fica ansioso. Esse tipo de ansiedade da qual nós estamos falando aqui, que é diferente dessa preocupação, né, natural que a gente precisa ter com as nossas responsabilidades, esse zelo, né, essa preocupação que é própria de quem tem responsabilidade, essa preocupação é coisa natural, saudável e até necessária para que a gente desempenhe bem as nossas funções, as nossas responsabilidades. Isso tem a ver com zelo. Mas essa ansiedade, que é fruto desse pecado que nós estamos falando aqui, que é essa preocupação excessiva, persistente, né? Essa coisa obsessiva, né? Isso é fruto dessa presença no nosso coração, dessa autonomia. E no momento que a gente percebe que a coisa fugiu ao nosso controle, aí a gente se desespera, aí a gente fica ansioso. E é curioso, porque é só na hora que foge ao nosso controle. Enquanto a gente, aos nossos olhos, nós temos a percepção de que está tudo dominado, está tudo sob controle, ninguém fica ansioso. Vai ficar tudo tranquilo. Mas na hora que os nossos recursos materiais, a nossa inteligência não consegue enxergar a saída, né? A demanda que se apresenta exige mais do que aquilo que nós temos para poder dar. Aí a gente fica ansioso. Que aí a gente começa a pensar, como é que eu vou resolver isso agora? Como é que as coisas vão ser feitas? Mas é nessa hora que vem à tona o que sempre esteve no nosso coração. Ninguém que a gente confiava de verdade. É nessa hora que a gente percebe que o tempo todo nós confiávamos em nós. O tempo todo. E esse texto de Pedro ele é precioso nesse aspecto. Para que a gente pare, pense e analise no nosso dia a dia em quem que a gente confia mesmo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Essa questão do coronavírus, ele não trouxe apenas preocupações com a área da saúde, né? Mas as questões vinculadas à saúde vão afetar outras áreas, principalmente a área econômica, né? E as pessoas já estão refletindo, muitas delas extremamente preocupadas de quais serão os reflexos na economia. E obviamente, isso já está gerando ansiedade em muita gente. E talvez você que está aí ouvindo pode já estar tomado de ansiedade. Mas o que a gente precisa entender é que antes do coronavírus chegar, quando a economia estava diferente de como ele estará depois desse período do coronavírus, antes dessa economia sofrer qualquer impacto do coronavírus, quem cuidava de mim, cuidava de você, era Deus. Antes desse governo atual assumir, no governo anterior, quem governava a minha vida e a tua era Deus. E depois que o coronavírus passar, quem continuará cuidando de mim e de você será Deus. Então o que a gente precisa aprender é confiar em Deus. E eis aqui então um grande exercício para que você faça. Que você comece a investigar o teu coração e a perguntar a você mesmo todas as vezes que a ansiedade se apresentar. É você perguntar, por que eu estou ansioso? O que está me deixando desestabilizado? O que está gerando essa instabilidade? É porque eu estou confiando em mim? É porque eu estou percebendo que eu não tenho condições de enfrentar isso? É por isso que eu estou ficando assim abalado? Porque se você estiver confiando em Deus, não haverá razão para ficar ansioso. Não haverá razão. Então, lembremos sempre, assim como lançar a ansiedade sobre ele é um sinal de humilhação, não lançar a ansiedade sobre ele é um sinal de arrogância
e de autonomia e do pecado do nosso coração. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te ajude a entender os caminhos do teu coração e te ajude a confiar nele, a lançar sobre ele toda a ansiedade, que você seja zeloso, seja diligente, seja preocupado, seja aplicado para lidar com as questões da tua vida, seja responsável, mas não seja ansioso. Confie em Deus e espere que Deus te guie, te mostre, te capacite e supra todas as necessidades da tua vida, da tua casa e da tua família. Que Deus te abençoe e que te ajude a viver dessa forma para a glória do nome dele. Amém. Um abraço, Deus te abençoe.